A maternidade pode ser algo desafiante. Várias situações podem acontecer ao longo da jornada, desde a gestação até o pós-parto. Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e hoje eu vim falar desse assunto com você. Bom, quando a gente começa a pensar num processo de maternidade, a gente começa a idealizar, né, e construir ali um modelo ideal de maternidade para nós, tá? Então, por exemplo, né, lá vamos voltar um pouquinho atrás, nas nossas representações lá na infância. Geralmente, né, nós somos condicionadas ali, a gente aprende através da vivência e do contato com os outros, né? Geralmente a figura, né, feminina, a gente começa a olhar ali, perceber como eles conduzem, né, esses aspectos de cuidado, tanto do bebê quanto da casa em si, né, de todos ali os afazeres domésticos, por exemplo, como se dá o cuidado ali dos irmãos mais novos ou dos irmãos mais velhos. Então a gente sempre tem ali uma representação do que acontece. Antigamente, eu costumo dizer aqui em casa que o melhor momento de ser criança é hoje, né? Porque hoje alguns pais ainda têm a possibilidade de exercer algum cuidado diferenciado do que nós tínhamos antigamente. Antigamente, nós éramos criados para ser mini adultos na realidade, né? Eu já trouxe para vocês essa questão do amor, né? Do amor materno, como foi construído essa história. E se a gente pegar lá nesse contexto histórico, ali a gente já percebe que não existia assim tanto cuidado com a criança, né? Que não existia ali muito medo de errar, digamos assim. Hoje a gente já vê muito mais esse lado do medo de errar. Ali era muito mecanicista, digamos assim, né? A família tinha um filho, a mulher tinha o filho, aí depois ela tinha um outro na sequência e tinha o outro, então o mais velho cuidava do mais novo e assim sucessivamente, né? Dentro do meu contexto de vida, eu fui muito cuidada pela minha irmã mais velha, né? Hoje eu tenho 2 filhos, o meu filho mais velho, ele tem 9 anos e ele começa às vezes a perguntar, né? Mãe, mas sua mãe trabalhava tanto, por que quem cuidava de você? Por que você ficava tão sozinha? E aí eu explico para ele, na verdade, eu não estava sozinha, né? Na verdade, eu estava assim, ali sendo cuidada por uma irmã mais velha, né? A irmã mais velha na época tinha entre os seus 16, 18 anos, mais ou menos, até era realmente um pouco mais velha que eu. E logo quando ela engravidou, ela já levou essas representações para a vida dela, né? Então, ali a gente começa a construir um processo de maternidade, né? Onde a gente começa a treinar, né? Como cuidar do outro, como fazer pelo outro, né? Construindo também um ideal de maternidade, tá? Nós temos sempre como referência a nossa maternidade enquanto filhas, tá? Então, como minha mãe foi para mim, como meu pai foi para mim. E essa questão, né, que a gente traz, esse referencial na realidade, a gente vai pesar ali na balança, a gente vai olhar e vai falar, poxa, isso aqui faz muito sentido na minha criação. Bom, isso aqui não fez tanto. Talvez se eu fizer diferente, o meu filho vai colher melhores frutos, né? Eu quero fazer diferente para eles. E aí, às vezes, a gente vai se pegando na prática, tá? Quero trazer um exemplo para vocês. Quando eu era criança, eu gostava muito da questão da Barbie, muito da Barbie. Só que eu fui criada por uma mãe solo, né? Onde precisava dar conta ali de 3 filhos. E ela não tinha condições financeiras de trazer ali essa parte do brincar, né? Mas eu sempre fui muito criativa. Então eu pegava ali alguns itens de potinho de margarina que acabou a margarina e fazia minha panelinha.
né? Pegava ali um gravetozinho para fazer uma colher, pegava uma caixa de sapato para fazer um fogãozinho. Então, todas as minhas representações de cuidado, né, de casa e de maternidade, eu fazia ali do meu jeitinho, né? Bom, a Barbie sempre foi meu maior sonho, de ter uma Barbie. E eu via minhas amigas tendo a Barbie, mas eu não tinha a Barbie por conta da onde, né, da minha história de vida, né, do que minha mãe podia me oferecer naquele momento. E eu ganhei uma Barbie. E eu lembro de ter ficado muito feliz em ter ganhado aquela Barbie, embora era uma Barbie careca. Então foi uma colega, né, uma amiguinha da época, que tirou todo o cabelo, brincou bastante com aquela boneca, ela tirou todo o cabelo da boneca e me deu a boneca. Eu poderia ter ficado bem chateada, né? Ai, me deu o resto. Mas criança, né, não tem a sua parte racional ainda formada, né? Tem somente a parte emocional. Então, para mim, era essencial, caramba, conseguir realizar um sonho de ter uma Barbie, né? E ali, dentro da minha criatividade, eu gostava também de mexer no cabelinho, né? Então, eu peguei um pano e aí enrolei esse pano na cabeça da Barbie, fiz uma colagem e ali representava, né, o cabelo da Barbie. Eu brinquei com essa Barbie por muito tempo. E aí depois, né, vendo a minha felicidade, a mãe dessa coleguinha me deu outros itens também, guarda-roupa, caminha da Barbie. E eu brinquei bastante naquela época, né? E o que que aconteceu? Quando chegou na minha fase adulta, eu criei ali um modelo de como eu seria. Sempre foi o meu desejo, o meu sonho de ser mãe. Então eu planejei muito esse aspecto da maternidade. E quando eu cheguei no momento, né, de conseguir construir a minha maternidade, eu me peguei em vários momentos tentando poupar os meus filhos de passar por aquilo que eu passei, né? Então vejam, logo quando meu primeiro filho nasceu, ele gostava da Patrulha Canina, né? Por volta ali mais ou menos de quase 2 anos. E eu comprei a coleção inteira da Patrulha Canina, de diversas formas. Desde as pelúcias, quantos carrinhos, livros, enchi meu filho de Patrulha Canina. E dali um ano ele começou a gostar do Homem-Aranha. E eu fui, fiz esse mesmo movimento. Peguei, comprei todos os itens de Homem-Aranha e passei a dar para ele. Tudo tentando compensar algo que eu não tinha tido na minha infância. Então eu comecei a perceber o meu movimento do que estava acontecendo e me deparei com um dos meus desafios da maternidade, tá? Que foi essa questão, esse olhar que eu não estava criando a criança que existe dentro de mim. Eu estava criando uma nova criança. E daquela forma não estava sendo tão assertiva, porque nós, quando começamos a criar uma criança, a gente começa a pensar, né, e fantasiar também um modelo ideal de como será esse adulto. E aí eu comecei a questionar esse ponto, né? O que que eu tô trazendo de ideia para o meu filho, né? Tô trazendo para ele que ter tudo, né, o tempo todo, que basta dizer que gosta, que eu vou estar aqui para suprir as necessidades dele. E diante da frustração, né? Como é que ele vai lidar com tudo isso? Foi aí que eu pus o pé no freio para começar a construir, né, outras maneiras, tá? Eu sempre trago nas minhas consultas, né, nos meus processos psicoterapêuticos, que a maternidade e a paternidade, ela é um processo de constante aprendizado, tá? Então eu preciso estar aberto. Hoje eu posso estar numa ideia fixa de como é criar ou modular ou melhorar um comportamento do meu filho. E daqui a um tempo eu olhar e falar, não, não é bem assim, né? Algumas questões tem aí que precisam ser olhadas, que precisam ser revistas, que precisam ser ressignificadas. Ressignificar é dar um novo sentido a essa situação, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês da questão da educação, né? Antigamente, como que era educada uma criança? Através de
muita surra, né? Digamos assim, a criança apanhava muito. A minha mãe traz relatos da vida dela que não tinha diálogo com os pais, né? Sempre trazia muito relato de violência mesmo, né? Não tinha um espaço de escuta, de acolhimento, de fala, era sempre aquele olhar de autoridade. A minha mãe, ela passou um pouco disso para mim, mas eu não costumo dizer que passou exatamente o que ela teve, né? Ela passou 50% dessa questão para mim. Por quê? Eu tive os meus momentos também de levar uma boa surra, né? De apanhar ali porque eu fui mal criada em alguma coisa, não obedeci outra, porque minha mãe foi criada dessa forma, então assim que ela trouxe, mas a minha mãe, ela já foi de pouco diferente da minha avó. Ela tinha muito a questão de trazer ameaças, né? Então, avisar. Olha, dessa vez passa, mas na próxima vez eu vou te pegar e sempre num processo de me avisar que ia me bater, né? Então, diferentemente da minha avó. Mas quando ela batia, ela aproveitava ali, né, para juntar todas aquelas ameaças e trazer uma só. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que com o passar do tempo, os pais já foram percebendo que bater não era a melhor opção, né? Não era, a gente precisava arrumar uma outra maneira, né, de criar os nossos filhos. E isso, gente, é através de estudo, é através de um olhar diferenciado, de estar aberto para essa aprendizagem, tá? E aí eu não sei se vocês lembram também que teve lá a Super Nanny, né? Então era um programa de televisão onde ela trazia, né, ali um processo de birra, um processo de alguma situação que aconteceu com a criança, e aí ela ensinava como os pais trazer o manejo, né, de como ajudar no comportamento, do que fazer, o que não fazer, e tinha um cantinho do pensamento. Se a gente for puxar hoje nos estudos mais atualizados, dentro de uma educação mais consciente, mais positiva, não é usado esse cantinho do pensamento, né? Já mudou, já reestruturou tudo isso, tá? Então, qual que é o ponto aqui? É a gente perceber o quanto a gente está em constante evolução com os seres humanos. Nossos filhos, eles não são criados como os filhos lá da antiguidade, que eram mini adultos, né? A gente às vezes infantiliza demais, como por exemplo a psicóloga aqui, que dava ali um monte de itens para suprir algo que ficou nela, né? Então, qual que é a maior questão? Nós precisamos entender o que é necessidade, tá? Para o nosso filho, de fato, dentro do contexto histórico da vida dele, e o que é uma superação nossa, o quanto nós projetamos, né? Não aconteceu comigo, então né? Com você vai acontecer, você vai ser diferente, né? Quem me garante que de fato essa é a necessidade do meu filho? Então, acho que aí você já se coloca no primeiro desafio da maternidade, que é como saber construir. Eu recebo muitos pais aqui na clínica que falam: eu não sei o que fazer. Eu quero ajudar o meu filho, eu quero trazer uma melhora, né? Então a gente sempre se coloca nesse lugar de culpa, né? E de cobrança o tempo todo. E a gente não sabe como agir, mas às vezes, né? Mas às vezes não. Na maioria das vezes, falta a gente criar coragem, tá? E curar a criança interior que tá em nós. Porque assim a gente vai conseguir trazer aspectos mais positivos para a educação dos nossos filhos, né? Para o momento de vida dos nossos filhos. A gente precisa internalizar que somos seres subjetivos. O que seria esse? São seres diferenciados. Então, a minha vivência, ela pode ser até semelhante à sua, mas ela não é igual, ela nunca vai ser igual. Até quando a gente cria dois filhos, um tem uma personalidade diferente do outro e tiveram a mesma criação. E eu digo assim, a mesma criação, mais ou menos, né?
porque um vai precisar de mais atenção do que o outro. Eu tenho hoje 2 filhos, como eu já comentei com vocês. Quando a minha filha era mais nova, eu achava que o meu filho mais velho não precisava tanto da minha atenção, né? Que o meu filho, que na verdade, quem ia precisar de mim era a bebê, porque a bebê precisava ser alimentada, ela não tinha habilidades o suficiente, e na realidade, não, né? Quem precisava de mim era o filho mais velho, né? Ele, e através da reação dele, porque eu também não sabia como ser mãe de 2, tá? Foi um processo de aprendizado, de mais um desafio de maternidade, que é ser mãe de 1, mãe de 2, mãe de 3 e assim sucessivamente. A gente sempre tem que trazer esse olhar de aprendizado que faz parte desse processo de desafio, né? A partir do momento em que eu me coloco nesse lugar de mãe, de cuidadora, eu começo também a construir um novo modelo de maternidade, que pode ser semelhante ao que eu já vivi, ou pode ser diferente também. Todas as etapas da maternidade, elas são desafiantes, né? A primeira é a escolha, ser ou não ser mãe, né? Mesmo a gente ali com representações infantis, então não quer dizer que eu brinquei de boneca, né? E idealizei ali uma maternidade que eu vou querer ser mãe na minha fase adulta, tá? A gente tem aí o poder, né, de escolha na maioria das vezes, né? A gente tem métodos contraceptivos, a gente sabe se quer ou não, em que momento a gente quer, então dentro do mundo moderno que a gente vive, a gente ainda tem esse poder de escolha. É lógico que a gente às vezes tem algumas situações que pode vir uma gravidez inesperada. E aí a gente muda o curso da situação e passa a viver de uma outra maneira que não foi a maneira que planejamos inicialmente, tá? Mas, mesmo a gente pensando nesse planejamento, mesmo pensando, né, quais serão as etapas que eu vou chegar para ter essa maternidade, a gente lidar com muito desafio. O primeiro desafio é quando nós queremos, né, ser mães, essa gravidez foi planejada, e a gente precisa lidar com o desafio da espera. Então, eu preciso esperar que a minha menstruação tenha um atraso, que o meu exame de urina ou de sangue dê positivo, né? A partir daí eu preciso ver, né, se eu não tenho ainda um médico que vai me acompanhar. Aí já começo a reviver situações, né? Alguns medos, por exemplo, medo de perder esse bebê no primeiro trimestre, né? Ou às vezes algum medo de não conseguir dar conta, né, do novo processo. Então a gente vem buscando mais um desafio, o desafio dos desconfortos físicos, né? Então muita náusea, vômito no primeiro trimestre a gente tem. E é muito intenso viver tudo isso para algumas mulheres. Então a gente já começa a passar pelo primeiro desafio aí na gestação, que é toda essa transformação do corpo, da mente também, que a gente já começa a ter um pouco mais de cautela, a gente começa também a ter um pouco mais de responsabilidade, não que nós não tenhamos antes, mas quando a gente pensa, né, que agora estamos gerando uma criança, então a gente começa a ter um pouquinho mais de responsabilidade, como por exemplo, a mulher que fuma. Quando ela engravida e ela é orientada pelo médico a parar de fumar, ela vai fazer um esforço maior para parar de fumar nesse momento do que antes, quando ela não estava grávida, porque agora tem uma outra vida ali, né? A mulher que faz qualquer uso aí, por exemplo, de luzes no cabelo, é muito comum, né? A mulher faz luzes no cabelo, a partir do momento que tá grávida, não pode fazer mais luzes. Então é difícil para ela também não, né, de começar ali tirar uma personalidade que ela tem, uma maneira que ela tem de se cuidar para cuidar do outro. Então a gente já começa a passar por um processo de anulação de nós mesmos, que às vezes é muito desafiador, né? Um dos desafios ainda é na gestação. Quando a gente traz, né, mais um desafio,
é o pós-parto, porque é algo muito novo, nós não sabemos muito bem o que esperar, né? Nós idealizamos, a gente olha lá dentro das nossas representações enquanto criança e da nossa construção, porque a gente vai gerando ali o bebê na nossa barriga e também no nosso psicológico. Então a gente começa a dar características para esse bebê. Né? Se ele vai ser um bebê bonzinho, que vai dormir à noite, né? De repente ali você percebe o movimento dele mais acelerado durante o dia e à noite percebe ele um pouquinho mais tranquilo e a gente já dá uma característica para esse bebê. Nossa, olha, durante o dia ele fica um pouco mais agitado, né? Mas à noite ele vai dormir. Então, ele vai ser um bebê que vai dormir mais à noite e durante o dia vai ficar mais ativo, né? E quando o bebê chega, a realidade é outra, né? A maioria das vezes. E até a gente olhar isso e permitir viver isso se torna muito angustiante. As nossas emoções, elas começam a ser alteradas. A gente olha para o novo e a gente se sente exausta, tá? De ficar o tempo todo se anulando para cuidar desse bebê, tá? Não que seja algo que não nos dê prazer, tá? Cuidar de um bebê nos traz prazer também, mas também nos traz um lugar de exaustão, né? E a gente precisa reconhecer isso, que as noites mal dormidas, elas vão me levar para um lugar de estresse. Ela vai me levar para um lugar de inúmeros desafios, né? E eu vou poder olhar para tudo isso como? Como é que eu me preparo para tudo isso? Preparando o meu emocional, tendo o meu espaço para extravasar esse estresse, para compensar, né, o meu momento naquele instante, né? Nós temos aí a nossa parte racional totalmente desenvolvida, né? Porque a partir dos 20 anos, a nossa parte racional, cognitiva do nosso cérebro, ela já está totalmente desenvolvida, que nos permite tomar decisões, permite ali nos trazer mais consciência do que está acontecendo e ter uma resposta adaptativa mais assertiva naquele momento, tá? Então, é bem importante, né? E aí depois a gente aqui, dentro desse universo do puerpério, vivenciando diversas maneiras, né, de maternar, vendo que nem tudo que nós pensamos dá certo, né? Nem todas as maneiras de como aprendemos também dá certo, tá? O que a gente precisa fazer é confiar em nós mesmos para que esses desafios sejam desafios mais leves, tá? E ali, quando finaliza o nosso puerpério, que a gente fala, ufa, agora eu já organizei tudo, né? Agora eu vou ser uma mãe, né, totalmente concluída com sucesso, né? Como se fosse ali um curso rápido de 2 anos, né? Ou uma faculdade de 4 anos. A gente pensa que vai terminar esse processo e já vai se sentir apta a ser mãe, a dar tudo certo. E não é bem assim, né? Os nossos filhos, eles passam por fases de desenvolvimento e nós, enquanto mães, também passamos por essas fases de desenvolvimento, tá? Então, um dos aspectos, né, desde o final do nosso puerpério é quando o bebê atinge aí os 2 anos. E aí ele começa a trazer os comportamentos do terrível adolescência dos 2 anos. Então, um processo de birra, um processo de dificuldade emocional, porque ele não sabe se expressar. Então, lembra, né? A parte racional se forma só aos 20 anos. Então, o meu filho de 2 anos, ele não tem raciocínio, né? Ele não tem um pensamento, olha, vou fazer isso porque eu vou desafiar minha mãe, eu vou desafiar o meu pai, vou mostrar quem manda. Não, isso tudo são crenças que naquele momento, né, da birra da criança, a gente acaba trazendo à tona essas crenças para nós, porque nós fomos ensinados assim, né? Que a gente precisa pôr limite, a gente precisa pôr respeito, né, na criança, para que ela possa
nos respeitar, né? E elas entenderem o limite. E não é bem assim, né? Se a gente for olhar dentro do contexto, a criança ainda está no seu desenvolvimento, ela só tem emoção ali. E ela não consegue falar, olha, nesse momento, tá? Eu não quero tomar banho, né? Vamos colocar aí um exemplo de uma criança que esteja brincando com seus amiguinhos, ou sozinha também, né? Ali com seus carrinhos, toda entretida, toda feliz que está brincando. E a gente vira para a criança e fala, olha, vamos tomar banho? É óbvio que ela não quer, né? Ela tá ali no momento dela de prazer, né? Nós adultos, quando a gente tá fazendo alguma coisa para nós e a gente é interrompida, já é tão difícil, né? Já é tão difícil, a gente vem com aquele sentimento de raiva, né? E a criança, ela não sabe se expressar igual nós, né? Ela não tem o autocontrole, porque para mim é mais fácil alguém me interrompeu com alguma coisa, eu consigo virar para a pessoa e falar, olha, podemos fazer isso em um outro momento? Deixa só eu terminar essa parte aqui, olha, já já eu tô indo aí, né? Então a criança, ela não tem, né, esse cognitivo, essa parte racional formada. Então o que que ela faz? Ela grita, ela chora, ela bate, ela morde. E aí a mãe se vê, né, numa situação enorme, né? Uma explosão de sentimentos acontecendo tudo de uma vez. Ela não sabe como lidar com essa situação e aí vai trazendo ali para ela um processo de angústia e de culpa. Onde eu estou errando, né? O que eu estou fazendo, né? E eu acho que esse é o ponto que eu quero deixar como reflexão para vocês, né? O processo de maternidade, ele é um processo de inúmeros desafios. Isso a gente está falando aí até os 2 anos, mas se a gente for continuar construindo esses desafios, a gente vai se deparar com desafio na parte da criança, né? Ali por volta dos seus 9 anos, por exemplo, com um grande desafio, a transição, né, da adolescência, que é um período muito falado e é um período muito desafiante também para os pais e para os próprios adolescentes, né? Também se ver nesse mundo, entender o processo de aceitação, de encaixe social, para eles também é um processo também a ser bem considerável e a gente fica ali no meio, às vezes a gente não sabe como lidar com a situação, a gente quer poupá-lo de grandes sofrimentos, sempre baseando na criança interior, né, que nós temos muitas, na maioria das vezes, tá? E aí a gente chega na fase adulta, que é um outro processo também, né? A síndrome do ninho vazio, quando os filhos começam a criar asas, né? Ali voar, e aí a gente vai se sentindo nesse lugar de ausência, né? De buraco, de alguma coisa faltando, e a gente se vê no desafio também de reconstruir a nossa vida a partir dali, né? Sem opinar muito, né, na vida dos nossos filhos adultos. Então a gente também traz esse processo, né, muito intenso nessas fases. Vejam, são fases que por mais que a gente construa, né, ao longo da nossa vida, são fases que vai nos tirar de uma zona de conforto, né? Eu escuto muitas mães falarem, eu não me preparei para ser mãe de um adolescente, eu não me preparei para ser mãe de um filho birrento, né? Como se a gente pudesse se preparar. Na verdade, o que a gente precisa é estar aberto a cada fase deles, tá? Então, se eu tenho uma ideia de construção, de educação, eu vou entender, né, se cabe para o nosso filho, se eu tô olhando mais para as minhas necessidades do meu eu criança, né, ou se eu tô olhando para a necessidade real dos meus filhos, né? Então eu queria agora no final desse vídeo trazer para vocês esse ponto de reflexão, né? O quanto eu estou sendo agente de transformação na vida do meu filho, né? O quanto eu coloco nesse lugar de proteção, né, elevada, que eu coloco nesse lugar que eu não posso errar,
que eu sou feita para dar certo, porque eu sou mãe. Todo mundo pode errar, menos eu, porque eu sou a mãe. Não, eu sou um ser humano, tá? Que possui erros e acertos, e é isso que a gente precisa mostrar para os nossos filhos. O quanto nós somos falhos, o quanto nós calculamos e recalculamos rotas. Tudo isso que eu tô trazendo para você vai te trazer leveza emocional nesse processo de maternar, vai trazer um autoconhecimento do seu funcionamento também, para que você possa funcionar melhor para o seu filho. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários aqui embaixo, tá? O que vocês acharam, como é que vocês lidam em casa, né? Que vocês que já são mães há um tempo, aquelas que estão grávidas, como é que vocês imaginam esse filho? Compartilha aqui conosco também, se inscreve aqui no canal, tá? E compartilha também esse vídeo com outras mães que possam estar precisando também ouvir um pouquinho disso, sair do lugar de culpa e construir uma maternidade de uma forma mais real e mais tranquila. Um grande beijo para você e até a próxima!